Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, no nosso propósito de aprendermos a palavra de Deus, porque é necessário nós aprendermos para que possamos desenvolver o propósito de Deus na nossa vida, que é pregar a salvação das nossas almas através do exemplo e dos ensinamentos de Jesus. E hoje eu quero falar no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Talvez isso que não é fácil ser, é o que Deus espera de nós. Sincero, reto, temente a Deus e desviando do mal. Mas nós encontramos tanta dificuldade em ser desse jeito no mundo em que nós vivemos, e às vezes nós questionamos: não é possível? Mas a palavra de Deus diz que é possível. Que mesmo nos dias de hoje, nós precisamos seguir e ter nas nossas vidas esses requisitos, que é o homem que Deus criou lá no começo. Ou que pelo menos a esperança dele é que fôssemos todos assim. Mas ainda bem que tem Jó para servir de luz, de ensinamento para a nossa vida. E nasceram-lhe seus 7 filhos e 3 filhas. E era seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Um homem que tinha muitos bens e muita preocupação. Tinha que cuidar de muitas coisas, tinha que ser cabeça de tudo aquilo ali. E tinha dado certo, porque ele já tinha tudo isso. Ele era um homem que a Bíblia diz que naquele tempo era o mais próspero. E ele tinha uma preocupação tremenda, um medo, um temor de os seus filhos fazerem alguma coisa que afrontava Deus, cometer algum pecado. E a Bíblia fala que de tempos em tempos versículo 5.
Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Nós precisamos ter uma vontade muito grande de fazer o que Deus determina na nossa vida. E Jó tinha medo que os seus filhos pecassem e vivia sacrificando a Deus em favor do pecado dos seus filhos. A Bíblia não diz que os seus filhos pecavam, mas diz que, se porventura tenha pecado os meus filhos. Nós às vezes pecamos sem perceber e deixamos isso passar de largo. Nós não nos redimimos, nós não tomamos providência contra isso. E essa palavra diz que um certo dia Deus permitiu que o inimigo tocasse em todas as coisas de Jó, para provar ao inimigo que Jó não mudaria essa maneira de pensar. E assim fora feito. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E eu somente escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Nós sabemos que esse fogo não foi de Deus. Foi autorizado por Deus para provar ao inimigo que Jó não mudaria. E estando a ele ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. E estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Tudo perdido. Os bois, as jumentas, os camelos, e agora os filhos. Motivo de sobra para perder o amor de Deus. Se vê
totalmente arruinado. Mas o versículo 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós encontramos pessoas que por qualquer motivo falam: eu não vou mais na igreja. Não vale a pena ser cristão. Deus não está vendo isso? Tudo isso aconteceu na vida de Jó e Deus se alegrou com a fidelidade dele. Deus deu tudo de novo e em proporção maior, inclusive os filhos. Jó só teve que aturar a mulher, que em certa ocasião disse para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó também tinha um casamento indissolúvel. Ele também acreditava que o que Deus uniu, o homem não tem condições de separar. Podemos ver que a única coisa que restou do Jó do princípio foi a fé, a sinceridade, a retidão, o temor de Deus e continuando se desviando do mal. E a mulher, claro, que foi a mesma. Nada pode nos afastar de Deus. Nada que acontece nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Às vezes foi você que procurou. Você que arrumou para a sua vida. Mas como é a tua vontade, Deus permite, porque um dia Ele nos deu um livre-arbítrio. Ele nos deu inteligência para decidir a nossa vida. E agora eu te pergunto: para onde tu está caminhando? É para o céu? Ou para um outro lugar? Depende da tua decisão. Deus está aí para te ajudar. Que Ele nos abençoe.